Minha gente! Boa noite! Vamos chegando para mais uma live de toda terça-feira. Como é que vocês estão? E o tema de hoje é um tema muito comum, muito importante, e que muitas vezes as mulheres tentam negligenciar, né? Então, mulher, você se cobra demais, vive estressada, às vezes explode emocionalmente. E vamos falar assim que essa explosão emocional não seja só através da raiva, mas seja também, às vezes, através de um choro, de um descontrole, várias situações que acontecem aí, que você pode sim perceber essa dificuldade, essa sensação de que você não está no controle. Exatamente porque você não está mesmo. E por que você não está no controle? A gente vai falar sobre isso hoje. Eu sou a Pauliana, terapeuta comportamental, e ajudo você, mulher, a desbloquear aquilo que te impede de viver uma vida com mais leveza, sem deixar de ser uma mulher forte e decidida. Então, gente, o que a gente precisa compreender a partir de tudo, assim, o ponto principal de tudo isso é que a clareza, a percepção, o entendimento é o principal ponto-chave para a mudança. Então, se você não reconhece o estado emocional que você está, se você não entra em contato com esse sentimento, obviamente que você não vai ter a oportunidade de moldar ou de mudar essa situação. O que vai acontecer? Você vai continuar presa nesse ciclo de sobrecarga, carregando aí esse peso. Então, você vai continuar com o sintoma, porque tudo isso que a gente está trazendo aqui nessas últimas semanas, eles representam apenas o sintoma, ou seja, aquilo que você consegue perceber. Mas o problema realmente, o que está por trás de tudo isso, é a sensação de não ser você mesmo. E essa causa emocional desse estresse, de tudo isso, é justamente porque você não se permite ser você mesma. E hoje eu vou falar cada vez mais sobre o que você precisa fazer para desbloquear isso daí. Então, eu quero que vocês lembrem que se a mulher ela é mais sensível, vocês precisam compreender que a mulher é mais sensível. A mulher, ela tem uma disposição emocional mais aflorada. Então, se eu cresci acreditando que não é justo me fragilizar, que não é justo eu sentir, que eu não posso demonstrar minha fraqueza, como se a minha fraqueza fosse demonstrar sensações e sentimentos e emoções, eu começo a me recriminar. E o preço disso é muito alto, que é justamente você se sobrecarregar, porque uma hora você está aprendendo, uma hora você vai explodir. Então, essa explosão, ela é como se fosse, sabe aquela brincadeira da batata quente? Que coloca o balão na ponta que o gás está saindo, o ar está saindo, né? E aí vai passando de mão em mão, mas a gente já sabe que uma hora ele vai explodir. Então, é a mesma situação quando a gente prende as nossas emoções. Quando nós nos recriminamos, ou seja, eu venho de uma infância aonde provavelmente eu, como criança, percebi que ser emocionalmente disponível e demonstrar as minhas sensações me tornava frágil, me colocava num ponto de vulnerabilidade. Então, eu me fecho para aquilo dali, eu crio uma crença e um paradigma de que aquilo me prejudica. Se eu tenho a sensação de que isso me prejudica, eu não vou fazer isso, ou seja, eu estou bloqueada para demonstrar meus sentimentos, demonstrar minhas emoções, expressar o que eu estou sentindo, falar sobre o que eu estou sentindo, falar sobre como eu me sinto com as pessoas, e aí eu fico prendendo tudo isso dentro de mim. E as consequências de prender tudo isso são imensas. Vocês nem conseguem mensurar de quantas camadas vão interagir, de quantas camadas vão mexer e vão interagir e vão interferir na sua vida a partir do momento que você, mulher, está aprendendo as suas emoções. Por quê?
Se eu estou prendendo, eu estou me estressando, eu estou vivendo sobre um estresse emocional muito grande. E se eu estou vivendo sobre um estresse emocional, o que, que vai acontecer? Automaticamente eu não vou me sentir mais. É como se eu fosse me tornando, sabe, uma coisa anestesiada? Eu vou me anestesiando. Só que não tem como eu me anestesiar. As coisas vão doer e eu não vou sinalizar que está doendo. As coisas vão me machucar e eu não vou sinalizar que está me machucando. E quando eu ver, eu vou explodir. É uma consequência inevitável. Por quê? Porque só quando eu acolho as minhas emoções, entendo, então o jeito certo de fazer isso é acolher as emoções, entender as emoções, se sentir no direito de expressar essas emoções, de expressar o que está sentindo, de como se sente, de parar para perceber, opa, como eu estou me sentindo aqui nessa situação? E aí sim, lá na frente eu vou ter realmente a sensação e a percepção de que realmente eu estou sendo eu. Então, esse é o primeiro passo para você parar de viver sobre essa pressão emocional. Eu vou dar 3 passos hoje para a gente sair desse lugar, tá? E o primeiro deles é perceber e deixar essas emoções aflorarem. Então, assim, é muito necessário que a gente saiba discernir que expressar as nossas emoções não é explodir. Então, se eu consigo verbalizar, se eu consigo falar, se eu consigo acolher, compreender, a forma que eu vou expressar essa emoção vai ser muito mais branda. A forma que eu vou colocar para fora vai ser muito mais leve. E não é que eu não sinta raiva, não é que eu não sinta dor, não é que eu não sinta tristeza, não é que eu não sinto estresse, porque a gente tem que parar. Às vezes as pessoas têm uma perspectiva muito grande de que quando eu me torno uma pessoa terapeutizada, quando eu passo por um processo terapêutico, é como se essa pessoa fosse inabalável, inatingível e parasse de sentir, só que é muito pelo contrário. Essa pessoa agora ela tem o direito de expressar como ela se sente, de expressar as suas emoções, e ela tem mais domínio e mais tato com isso, porque justamente ela aprende a lidar com aquilo e não renegar, e não se esconder, e não fugir. Então é muito mais valioso, é muito mais importante você aprender a se conhecer, aprender a lidar com as suas emoções, do que você fingir que você não sente nada. Do que você fingir o tempo inteiro que tá tudo bem, do que você fingir o tempo inteiro que não se importa com uma coisa que no fundo você se importa. Tomar consciência dos nossos medos, das nossas sensações, dos nossos sentimentos é muito importante para que a gente possa tomar uma providência e fazer algo a respeito. Se você não perceber o quanto você está cansada, como você vai parar e descansar? E você está cansada de quê? Às vezes o nosso cansaço, ele não é só um cansaço físico, né? Cansada de... Às vezes ele é um cansaço emocional. Às vezes eu tô cansada de ouvir as mesmas coisas. Às vezes eu tô cansada de viver as mesmas coisas, presa nos mesmos padrões, nos mesmos ciclos. Às vezes eu tô cansada da forma como as pessoas me tratam. E esse cansaço é um cansaço emocional. E a gente precisa olhar para isso também. Não é só sobre a gente deitar e dormir. Até mesmo porque, se a gente for falar nessa conexão de corpo, alma e mente, se a gente for falar nessa tríade, é impossível uma pessoa que está sobrecarregada emocionalmente dormir bem. Possível. Por quê, gente? Por que é impossível? Porque o nível de cortisol elevado vai fazer com que essa mulher não consiga digerir as coisas do mesmo jeito, vai alterar todo o ciclo circadiano, relaxar, descansar, dormir bem, ter uma boa noite de sono. Então, são muitas camadas que se alteram quando a mulher não está se ouvindo, quando ela não está se permitindo se estressar.
porque a gente tem que se permitir até a gente perceber o que é que nos faz mal, né? Então, eu quero que vocês entendam que é muito importante eu me perceber, eu entender por que eu me sinto assim, por que isso me machuca, por que isso me estressa, por que a minha vida não está como deveria, o que será que eu deveria mexer ou organizar melhor na minha vida. Então, são muitas faces de uma coisa só. E aí, gente, uma coisa muito importante para a mulher estar vivendo a plenitude dela, ela precisa estar conectada com o seu eu feminino. Porque uma coisa que eu bato sempre na mesma tecla, estou sempre aqui lembrando vocês, qualquer ser humano, seja ele homem ou mulher, ele vai interagir com a energia masculina e a energia feminina, que é o nosso ponto emocional e nosso ponto racional. Só que isso precisa ter uma fluidez, precisa ter um ponto de equilíbrio. Então, ao mesmo tempo que eu desenvolvo as minhas habilidades de pensamento lógico e racional, eu preciso desenvolver minhas habilidades emocionais. E é muito comum as pessoas que passaram por uma infância muito turbulenta, que viveram numa infância em muito contato com pessoas desestabilizadas emocionalmente, elas tentarem renegar esse lado. Gente, até o nosso funcionamento cerebral, ele tem a ver com isso. A gente tem o hemisfério direito, o hemisfério esquerdo, e as próprias sinapses neurais, como elas vão funcionando ali, existe uma divisão entre uma parte da nossa mente, do nosso cérebro, que corresponde aos pontos lógicos e racionais, do pensamento, de uma cognição mais lógica, e uma parte que corresponde ao nosso eu emocional, de sensações e emoções. E se a gente não se permite acessar esses dois com a mesma fluidez, essa obstrução, como eu já falei, vai desencadear várias dificuldades aí no seu dia a dia. E as percas para a mulher são mais profundas ainda, porque eu vivo dizendo, gente, a mulher é um ser sensível. A nossa sensibilidade é para ser maior. E se a gente não está se dando o direito de ser doce, de ser feminina, de ser sensível, de ser mais frágil, sim, em algumas situações. E essa fragilidade não tem nada a ver com falta de força, sabe? Essa fragilidade tem a ver com a sutileza. Imagina você olhar para uma rosa e não querer que as pétalas dela sejam aveludadas. Então, quando você está se referindo a uma mulher que você não quer permitir que ela expresse essas emoções, é como se você quisesse que a sensação da pétala fosse uma pedra. Ou seja, não tem coerência. É incoerente. Por quê? Porque a energia feminina é uma energia mais fluida. É uma energia de leveza, é uma energia de sensibilidade, de conexão, é uma energia de nutrição, de criação, de criatividade. Então, quando essa pessoa está muito no racional, essa mulher está muito no racional, ela se desconecta de tudo isso, de virtudes muito importantes. Ela se desconecta até da espiritualidade dela, porque imagina, se eu estou um poço de coisas mal resolvidas dentro de mim, essa coisa que está me consumindo, como é que eu vou silenciar minha mente para fazer uma oração? Como é que eu vou conectar a minha mente para ter uma conexão com o eu superior, se eu não consigo silenciar nem meus pensamentos, nem meus sentimentos? Essa bagunça, essa mente que não para nunca, que não desacelera, que não silencia, que está sempre preocupada com mil e uma coisas. Então, vocês conseguem perceber
a quantidade de dificuldades que vão se aglomerando na vida dessa mulher que não está se permitindo viver com leveza? E por que eu estou chamando vocês para esse debate, para esse diálogo, para que vocês tenham essa sensação? Vocês conseguem perceber do quanto é importante a gente parar para pensar o que eu estou perdendo por não ser uma mulher leve? Porque parece uma coisa tão banal, tão superficial, parece tão desnecessário, né? Parece que você não precisa. Ah, que besteira. Só que é assim que a grande maioria das mulheres está adoecida. É assim que você reconhece, às vezes, a expressão de tudo isso, ou dessa dificuldade, às vezes numa doença física mesmo, às vezes numa tristeza, que você pode estar chamando de depressão, às vezes num burnout, que é um nível de que você não dá mais conta nem de você, nem dos seus afazeres. Então, se a mulher, ela não se respeita, ela não entra nesse caminho de saber quem ela é e qual é o papel dela na vida dela, e não só na vida de todo mundo, ela está se matando pouco a pouco. E uma das formas de você perceber se você está chegando nesse nível de abandono, autoabandono tão grande, é você perceber se você está explodindo aí. Se você está dando um grito numa pessoa e depois se arrependendo, se você está brigando com alguém e depois achando que poderia ter falado de outra forma, discutindo à toa, perdendo seu tempo com discussões bestas. Se você está chorando, e olha, eu vou te dizer, essa mulher não chora por pouca coisa, não. E nem chora na frente dos outros, sabe? Quantas e quantas vezes eu já ouvi relatos dos meus atendimentos da mulher dizendo que chora escondido. Chora escondido do marido, chora escondido do namorado, chora escondido da mãe, chora escondido do pai, chora escondido dos filhos, chora escondido. Não tem direito nem de dizer que está chorando, que está cansada, que não está dando conta, que não está se sentindo bem. Não tem direito. Não tem direito. Aonde que está o direito dessa mulher de ser sensível? Quem tirou, gente, o direito da mulher ser sensível, da mulher se magoar, chorar, ficar ressentida às vezes? Eu me questiono muito. Por que a gente se tornou uma máquina? Às vezes eu sinto que hoje a mulher tem que ser quase uma máquina mesmo, sabe? E aí o que eu quero que vocês reflitam e o que eu quero que vocês me permitam é ajudar vocês. Hoje eu estou aqui falando um dos aspectos de tudo isso, falando mais um pouco de tudo isso. Mas você, mulher, precisa permitir que alguém te ajude. E a maioria dessas mulheres que estão realmente sobrecarregadas, elas não se sentem no direito de ter ajuda. Elas não se sentem no direito de ser ouvidas. Foram silenciadas. Eu quero fazer um convite muito especial para quem não me segue ainda, ou para quem não se inscreveu ainda no workshop, porque eu estou preparando uma aula muito, muito importante para ajudar você a desbloquear isso aí, esse peso invisível que está te prendendo. E o workshop Mulher Leve com Raízes Fortes, ele foi preparado muito especialmente para ajudar essa mulher. E vai acontecer, é um evento online, gratuito, que vai acontecer no dia 11 de setembro, 8 horas da noite. Prepare um tempo, mulher, na sua agenda. Vai ser mais demorado do que aqui? Vai, porque vai ser mais profundo.
Eu vou te mostrar o caminho do que está acontecendo na sua vida e explicar para você o que aconteceu para chegar nesse lugar e como você tem que sair desse lugar. E eu quero muito que vocês estejam lá, mas eu só posso fazer a minha parte. Eu sempre digo isso nos meus atendimentos. Eu estou aqui, eu tenho ferramentas, eu estou disponível, eu posso e eu quero ajudar, mas dependo de você querer se ajudar. E por mais que eu esteja todas as terças-feiras aqui falando, eu sei que muitas vezes está faltando você se comprometer um pouquinho mais com essa evolução. Porque você merece viver uma vida mais leve. E a vida, muitas vezes, não é só correr atrás de mais resultado, né? Gente, eu já falei um primeiro passo para você parar de negligenciar e parar de explodir. Então, vou recapitular aqui. O primeiro passo é ser sensível, é o seu poder e é o seu direito. O segundo é que você precisa aprender a desopilar. Você precisa aprender a extravasar suas emoções, colocar para fora, expressar o que você sente. Porque não dá para resolver só fingindo que não sente nada. Não dá para resolver só fingindo que está bem. Não dá. Negligenciar não vai te ajudar, não. Vai ter dias que a solução para você parar de explodir é você chegar e dizer, meu amor, eu estou muito cansada, eu preciso de uma pausa, eu preciso fazer. Você vai precisar reconhecer e verbalizar para as pessoas o que você está sentindo. Você não pode ficar esperando que as pessoas adivinhem, sabe? Às vezes tem mulher que está esperando que o marido olhe para ela e diga assim, meu amor, você está cansada? Você está precisando de uma massagem nos seus pés? Gente, nem que você pedisse. Às vezes a gente fica esperando coisas porque a gente não quer e ainda fica chateada da pessoa não fazer. Mas você falou? Ai, Polly, eu falo. Não, fala não. Sabe como é que vocês falam? É a pessoa passando lá do outro lado da casa e você falando sozinho. Ah, eu não conheço, né? Como é o nível de comunicação de vocês. Eu não sei não, né? É igual a minha mãe. Às vezes eu tô aqui mexendo no celular, fazendo uma coisa, a mamãe passa lá pela cozinha, falando uma coisa, dá 3 dias, ela, mas eu te falei segunda-feira. Eu te avisei. Eu digo, pra quem passa parede? Gente, a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Se você está comunicando uma coisa, você tem que se certificar que a pessoa recebeu o recado. Poliana, você entendeu o que eu acabei de falar? Você entendeu que segunda-feira tem que ir lá, pegar isso, isso e isso? Aí eu tenho que responder sim, entendi. Aí você comunicou. Agora, falar para as paredes e ficar dizendo que esse marido já foi avisado, que é o óbvio que você está cansada, não. Precisa aprender a expressar esses sentimentos. Precisa aprender a dialogar, precisa aprender a dizer o que quer, como quer e o que vai fazer a respeito. É sua responsabilidade, não adianta delegar. Não adianta ficar esperando que as pessoas olhem para você e, meu Deus, a Polly está precisando de um abraço, peça um abraço. Hoje eu estava atendendo uma cliente, ela saiu de um relacionamento, se divorciou, está com 3 meses, eu estava atendendo ela e ela estava me dizendo que está baixar aplicativo, está saindo, está conhecendo um e outro. Eu digo, sabe por que você está fazendo isso aí? Porque você está precisando de apoio, está precisando ser ouvida, está precisando ser vista, e você não está indo nas fontes certas. Era para você estar ligando, era para uma amiga sua. Era para você ter vindo, era mais cedo aqui para a terapia, não era esperar chegar nesse ponto que você chegou. Gente, a gente precisa entender que a ambiência, o pertencimento e a conexão com as pessoas que mantêm a gente no nosso bem-estar é muito importante. Esse é um dos principais pilares que eu tenho no meu método. Sem pertencimento não tem evolução.
se você não tiver inserida num ambiente de pessoas, de debates, de conversas, de sensações novas, é óbvio que você vai viver na sua vida de sempre. Tá bom? Entenderam o segundo? Vamos para o terceiro. Terceiro, alinhe as suas expectativas para diminuir a sobrecarga. Às vezes vocês deixam as pessoas criarem muitas expectativas sobre vocês e vocês não querem destruir essas expectativas. Então, fica todo mundo esperando essa mulher carregar o mundo nas costas e ela não chega lá para dizer que não vai carregar o mundo nas costas. Ai, mas é porque jogaram o mundo nas minhas costas. Minha filha, pois quem jogou? Pois quem jogou? Chegue lá e diga para a pessoa que você não vai carregar o mundo nas costas, não. Tá? Porque é função sua dizer o que você aceita ou não. É função sua colocar limites nas relações e diminuir as expectativas que estão sobre você. Mais uma vez, eu volto a dizer, não fique esperando que os outros tenham pena de você, não, porque o papel de vítima não serve para ninguém. Principalmente para uma mulher bem-sucedida, feliz, leve. Então, quanto mais você tiver comprometida com se permitir sentir e viver o que você tem para viver, e expressar o que você sente, dizer o que você sente, quando você se permitir que as pessoas reconheçam seus sentimentos, enxerguem suas emoções, enxerguem seus sentimentos e não tenha medo de dizer o que você está sentindo. Se alguém disse alguma coisa para você doeu, gente, você sabe o que é que o povo faz? As minhas clientes fazem? Chora em casa. É, mulher, mas eu não consegui chorar lá na hora. Eu digo, não conseguiu, não. Você não se permitiu. Você não se deu o direito. Eu já passei muitas vezes por clientes que a gente estava no processo de desbloqueio emocional para essa mulher poder voltar a sentir, poder voltar a ser ela, poder voltar a ter sensações, porque, gente, essa mulher aqui, que ela não se permite sentir, o tesão dela e o prazer é lá embaixo, tá? Só quero dizer para vocês que essa mulher aqui, ela não transa com vontade de transar, não. Eu só quero lembrar vocês que o prazer de viver, ele inclui o prazer sexual e a nossa libido também. Uma coisa não se anula da outra. Então, se eu tenho bloqueios emocionais sexuais, a minha vida já estou vivendo sem o gostinho da vida, tá? É mais um dos sintomas de uma pessoa que está, de uma mulher que está desconectada do seu eu. É mais um dos sintomas. É só mais um detalhe ali que você vai aí acumulando e que você vai só... Bote aí na sua lista. Quem já está aqui em mais uma live, já está aí com um monte de pontinho anotado aí, pois anote essa outra. A minha falta de tesão, a minha falta de libido, a minha falta de prazer sexual tem a ver com quanto eu não me permito sentir a vida. Tem a ver com quanto eu estou me limitando de viver a vida com todas as cores que a vida tem, tá? Uma coisa não desconecta da outra. O sentir, as sensações em todos no mesmo lugar. Quando eu quero, gente, fingir que eu não sinto dor, quando eu quero fingir que eu não fico triste, que nada me abala, que eu não tenho sentimentos e quero ficar só no racional. Ah, é porque eu sou muito racional, eu só penso assim, para mim é preto no branco. É não, queridinha, só se você for um psicopata que desconectou as sensações neurológicas de emoções. Só se você for psicopata, porque se você for um ser humano normal, você sente, mas você não permite expressar. Você não se permite perceber, Marco, você sente. É como uma hemorragia interna. Consegue entender? Já ouviram falar da pessoa estar com hemorragia e é um sangramento, mas não está saindo sangue aqui para fora, não. Vocês vão morrer de hemorragia interna.
emocional. Uma ótima analogia para vocês perceberem o que está acontecendo com essa mulher que está explodindo emocionalmente. Com essa mulher que está sobrecarregada e que não se permite viver com leveza. Então, é assim que você vai começar a perceber que esse lugar não está bom para você. E que você precisa sair desse lugar. E esses são os 3 passos para você começar a voltar a viver sua vida como deveria. Ah, Polly, amanhã, só porque eu entendi isso, eu vou estar melhor? Eu sempre falo que você precisa engajar no processo. Não tem nada. Quando se fala de comportamento e de mudança comportamental, não tem nada instantâneo, gente. Não tem passe mágico, não. Não tem fórmula de pim-pim, não. Não dá para fazer uma plaquinha para pendurar nos postes dizendo traga o seu amor em 3 dias, não. Não dá. Não é assim que funciona. Não é assim que a nossa mente funciona. Você precisa estar comprometida a se lapidar. Você precisa ser intencional. Você precisa percorrer um caminho. Você precisa estar engajada nesse processo. Ou vocês acham que tem faculdade de 1 semana? 3 dias, tem? Faculdade de 3 dias para você adquirir um conhecimento e sair de lá com esse conhecimento já na prática em 3 dias? Muito raro. E a gente ainda desconfia desses cursos aí de 3 dias, viu? O que eu estou dizendo é que existe um caminho. A partir de você reconhecer o caminho, que é o mapa, você tem uma jornada. Dentro dessa jornada, você vai passar por desafios, mas se você estiver acompanhado, você vai chegar no final. Aí eu acredito nesse processo, muito. Muito, porque é impossível você não se dedicar a uma coisa a não dar resultado. Entendeu? Tem gente que se dedica a construir a barriguinha, tem gente que se dedica a ter um câncer de pulmão fumando durante 10 anos, 20 anos. Depende qual é a coisa que a pessoa está se dedicando. Porque tudo aquilo que ela faz durante muito tempo tem um resultado. Agora, se ele é bom ou é ruim, depende do hábito, né? Você está desenvolvendo o nível de compromisso com a sua melhoria ou com a sua piora? Essa é a questão. Essa é a pergunta que eu quero que você responda. Qual é o preço que você está disposta a pagar para mudar, para resolver isso daí? Mas eu quero que vocês saibam que as mulheres que estiverem dispostas e quiserem a minha ajuda, primeiro de tudo, já faça a sua inscrição no workshop, porque vai entender muita coisa, vai clarear muita coisa, vai acender aí uma luzinha em um lugar que você talvez esteja achando que não existe. E é tão surreal, gente, quando eu lembro muito que quando eu era mais nova, sempre fui estressada desde novinha. Tem cenas assim da minha memória, eu com 18, 19 anos já dando grito no povo. Porque eu já era essa mulher ferida, essa mulher machucada. Eu já era e eu fui durante muitos e muitos anos. E eu lembro que tinha uma época que a minha irmã dizia assim, tá, mas solta a faca, vai falar, mas sem as facas na mão. Tem aquela história de você falar com as pessoas com a pedra na mão, falar com a faca na mão. A minha irmã dizia que eu falava tão irritada e tão estressada que parecia que às vezes a pessoa me perguntava uma coisa, eu já respondia, o que é? Não sabe que isso aí é assim, não? Já falei 1000 vezes que é assim, assim, assim. A gente não tem paciência. Quando a gente está sobrecarregada emocionalmente, a gente não tem paciência nem para a pessoa perguntar onde é a geladeira. Entendeu? A gente diz assim, essa porra dessa geladeira. Opa! Não tá isso daí, gente, nos eventos. Eu sou muito assim. Eu imito para vocês verem a realidade de dentro de casa, viu? Porque tem muita donazinha de casa que no meio da rua tá dizendo por menino não falar palavra, mas dentro de casa tá lá dando grito no marido, no menino, na mãe, todo mundo. E é isso que eu preciso que vocês percebam. Que tá feio você não se cuidar.
Não adianta ficar querendo criar filho exemplo aí, sendo o pior exemplo, não. O exemplo da negligência, o exemplo da falta de amor próprio, o exemplo da falta de controle emocional. Vocês têm que ser, o exemplo é prático, não é na fala, não. Doeu aí agora? É, porque é muito bom a gente querer que a pessoa seja a melhor versão dela sem você querer ser a sua. Então, nós somos exemplos o tempo inteiro. Eu não posso exigir que as pessoas sejam uma coisa que eu não sou. Você quer que seu marido seja mais paciente? Seja mais paciente. Você quer que sua mãe seja mais paciente com você? Seja mais paciente com ela. Fale baixo. Falar uma coisa, o outro já responde gritando na mesma altura. E o queixo levantado, porque não tem estrutura emocional para falar baixo, para ouvir, para entender. Não tem. É a sua estrutura emocional que garante a sua longevidade. Quanto melhor você tiver emocionalmente, mais longe você vai. É ou não é? Que não tem organismo que aguente, não, viu? Uma hora dá, o povo diz assim, fulano tá para morrer do coração, porque a pessoa fala, aí as veias que tudo se ergue, né? Ela fica vermelha, a pessoa falando e o povo fica, vai morrer, a coitada. É a mulher sobrecarregada, ela tá assim. Você não conhece ninguém assim, não? Não? Não tem nenhuma mulher assim aí, né? Gente, e hoje uma cliente minha também fez um comentário, e eu acho muito pertinente lembrar aqui para vocês, só para a gente finalizar, que realmente é muito verdadeiro. Ela falou assim, nossa, eu já melhorei tanto, eu já estou bem em tantos aspectos, mas eu ainda estou muito ríspida, eu ainda estou muito na defensiva, eu ainda tenho muito medo de me machucar e por isso eu estou sempre armada. Gente, não é fácil a gente se desarmar, não. Não é fácil porque a gente está justificando as dores que a gente já passou. Como é que você vai baixar a guarda depois de já tendo apanhado tanto? Como é que você vai pegar leve depois de já ter passado por tantas coisas? E às vezes a pessoa não acredita que existe essa vida de equilíbrio, não acredita porque nunca viveu. Eu também não acreditava, não. Eu tinha era ódio. Quando eu vi uma mulher dizer que dava para ser leve, eu disse, que leve o quê? Baboseira, só se ela não fizer nada da vida. Só se ela não trabalhar do tanto que eu trabalho. Só se ela não tiver casa para cuidar igual eu tenho. Só se ela não tiver responsabilidade igual eu tenho. Eu já fui essa pessoa, minha gente. Eu já fui essa pessoa que eu achava que eu só ia me sentir em paz comigo, que eu só ia sentir o que eu sinto hoje no dia que a minha vida não tivesse mais problema. Aí, se eu contar um negocinho para vocês, esse dia aí não chega, não, viu? Vida sem problema, eu não conheço, não. Aqui na Terra, eu não sei, não, viu? Aqui eu não estou garantindo, não. Não conheço nenhum depoimento. Eu tenho 7 anos como terapeuta, eu nunca ouvi dizer de uma pessoa não ter problema. E olha que pode ter os milhões que tiverem, viu? Em todas as formas. Às vezes tem muita mulher que pensa que a solução da vida dela era ter mais dinheiro, mas não é. A solução é você estar em paz com você, não querer provar mais nada para ninguém. A solução é você ter liberdade emocional. É você não querer mais que as pessoas concordem com você. A solução é você não querer mais provar para as pessoas que você consegue. É você simplesmente entender quem você é, o que você é e respeitar a si mesmo. Essa é a solução. E muitas vezes a gente não sabe como se respeitar. A gente precisa, sim, de um manual, a gente precisa ser instruída, a gente precisa de alguém que guie a gente nesse processo. E eu encontrei esse caminho nas terapias, em tudo que eu estudei, em todos os livros que eu vi. Não foi uma busca fácil, mas eu posso dizer para vocês que
Meu Deus, eu nem consigo imaginar. Teve uma época que eu conheci um pessoal, aí eu estava contando, uns casais amigos meus, e aí um amigo meu chegou assim, Polly, eu não consigo te imaginar dando grito no povo, sendo ignorante. Eu não consigo. Tu fala tão calma, tu é tão paciente. Eu digo assim, pois existe. Essa versão aí existe, viu? Eu já fui essa pessoa raivosa, agressiva, zangada, rabugenta, ignorante. Meu Deus, já fui demais. Principalmente com os funcionários, viu, gente? Eu tinha tanta raiva de dizer o óbvio. Para mim era um povo que eu considerava assim, meu Deus do céu, eu tinha muita pouca falta de paciência com esse povo. Mas depois que eu fui reencontrando o caminho, eu entendi que estava tudo dentro de mim. Que quando a gente está em paz, a gente aceita o tempo das coisas, a gente aceita o tempo das pessoas, a gente deixa as pessoas terem as crenças delas, as dificuldades delas, e a gente simplesmente fica em paz. A paz. E é isso que eu desejo para vocês, viver em paz. A paz traz leveza. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui mais uma terça-feira. Estamos finalizando aqui nosso encontro, que já passou do meu tempo. Eu já me estendi aqui a mais do que deveria. E eu quero deixar esse convite aqui. Corre lá no link da bio, tá? O meu suporte está deixando aqui também a inscrição para quem está aqui no YouTube. Que você, assim que você fizer a inscrição, eu preparei um presente para você. E você entra também no grupo do WhatsApp. Lá no grupo do WhatsApp também eu estou colocando um link de um encontro exclusivo que a gente faz só para quem já está inscrita no evento, que é o Quarto Rosa, que é um ambiente mais exclusivo, mais intimista, uma sala fechada, onde as mulheres podem falar com mais segurança, com mais intimidade, serem ouvidas, e eu estou ali guiando e baseando ali intermediando a nossa conversa. E quem já se inscreveu recebe esse link lá no grupo de WhatsApp. Então é isso, eu espero vocês na próxima semana, próxima terça-feira, 8 horas, eu estou aqui novamente. E quem não se inscreveu ainda, pode se inscrever agora para já receber esse presente que eu preparei com muito carinho para você, mulher. E a gente se encontra na próxima semana. E é isso. Muito obrigada por todo mundo que esteve aqui comigo até esse momento. E até a próxima semana, tá? Tudo de bom. Beijão.